E é isso aí, gente, já estamos de volta, né? Rapidinho, já estamos de volta. E como eu disse no começo do programa, hoje a gente vai falar de um assunto aqui, né? Separamos este assunto para conversar com o nosso amigo Newton, porque o assunto é espinhoso e muita gente acaba tendo muitas reclamações com relação. E vamos falar do mercado imobiliário e algumas armadilhas do financiamento. Newton, bom dia. Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo de volta, né? Esse também é um assunto complicado, né, Newton? A gente está trazendo aqui um monte de armadilha que você pode cair e talvez no mercado imobiliário, talvez estejam escondidas as mais perigosas delas, né? Porque, inclusive, a taxa de retomada de imóveis tem sido muito grande, né, no país. Inclusive, há 2 semanas atrás, eu vi uma reportagem, ela foi gravada em São Paulo, mas eventualmente reflete no país todo. De cada 10 imóveis financiados, 8 são devolvidos. A pessoa não tem condições de pagar. Não consegue pagar, né? Então a pessoa pergunta por quê? O que acontece é o seguinte: primeiro, o não cumprimento dos bancos com relação ao que está no contrato. Que o que acontece? A exemplo dos outros financiamentos, você tem que cumprir o que o banco fala, mas o banco não cumpre. O banco não cumpre. Esse aí ele não está preocupado. Exatamente. Então o que acontece? A coisa funciona o seguinte: a taxa, quando eles financiam um imóvel, é a taxa anual. Está dando uma média de 10% ao ano. Mas eu vou fazer o cálculo a 12 para facilitar o entendimento. Muito bem. Você pega, vamos dizer, 200 mil para financiar um veículo, um imóvel. Então o gerente fala para você, olha, são 12% ao ano mais TR. O que é a TR? A taxa referencial. Que pode ser o fundo de garantia, pode ser IGPM, INPC, o banco que escolhe. Então, como é que eles fazem? Eles calculam o valor da tua prestação. Já embutem seguros, que eles já informam que são morte, invalidez permanente, danos físicos ao imóvel. Então, eles calculam a tua prestação. Aí, como é que é feito o cálculo? Que aí você vai entender por quê. Eles pegam um saldo e amortizam. Sobre esse primeiro saldo, eles aplicam uns juros de 1% ao mês. Aí, sobre esse saldo, eles aplicam a TR. Ou seja... Exatamente. O que está acontecendo? Eles estão corrigindo o valor do imóvel. Então, no final do contrato, você não vai pagar. Você vai terminar o contrato, vai sobrar um saldo residual, que às vezes não está previsto no contrato, que antigamente era previsto. Agora, eles não estão colocando no contrato, mas o que acontece? Saldo residual. Eu vi semana passada um. Eles falaram que ia usar um determinado sistema de cobrança e usaram totalmente diferente. Então, o que acontece? Você cumpre o contrato, você paga, vamos dizer, 120 ou 240 parcelas, no final tem um saldo para você pagar. Você não tem condições de pagar, pede para refinanciar, jogam juros em cima, ou quando o banco não toma a sua casa. Esse saldo residual, ele é legal, ele faz parte da lei ou ele pode também ser questionado? Deve ser questionado. Principalmente se não tiver previsto em contrato. Porque se você, pensa bem, se você me financia um imóvel por 200 mil, há uma taxa, seja lá o que for, e a TR, eu entendo que quando eu pagar a última prestação, a minha responsabilidade acabou. Terminou de pagar, Terminei de pagar. Mas não, você está pagando, o banco chega para você, o senhor ainda está devendo. Quer dizer, aí você não tem condições de pagar, eles vão lá, entram com uma ação e tiram teu imóvel. Quer dizer, na realidade, é muito duro eu falar isso, mas nós vivemos uma ditadura econômica. Isso é uma ditadura econômica. Mas os bancos não cumprem o que eles falam para você. Eu fiz semana passada, eu estou repetindo, eu peguei um processo, por um advogado me pediu, eu li o contrato e o banco fez totalmente diferente do que ele falou no contrato. Quer dizer, por que o tomador do empréstimo tem que cumprir o contrato e o banco não tem que cumprir? Né? Eu quero saber por quê. É por isso que eles estão tão ricos, né? Exatamente. Talvez seja por isso que o banco está tão rico. E assim, gente, o mais importante, estava até conversando com o Newton aqui em off, mais do que simplesmente conhecer essas nuances que o Newton, por ser um estudioso da matemática, sobretudo a matemática financeira, por conhecer a área da economia, ele acaba conhecendo também esses meandros, né? essas armadilhas ardilosas dos bancos, que estão preocupados realmente em ganhar dinheiro, o negócio deles é ganhar dinheiro. Você também tem que começar a se programar com relação àquilo que você pode ter, né? É muito importante que antes de você entrar no financiamento,
você tenha consciência de que você vai poder, eventualmente, ali, arcar com o financiamento. E no caso do financiamento imobiliário, mais ainda até do que o do veículo, porque o veículo você se apertou, você vende, sei lá, faz alguma coisa. E a casa não é uma coisa muito fácil de se vender, né? O veículo bem mais fácil. Mas, e na casa também, as despesas fixas também são altas. Você vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar, né, a manutenção daquela casa, vai ter que fazer reforma, vai ter que fazer um monte de coisa, e tudo isso com um custo elevado. Então, eu acho que o mais importante, né, Nilton, é que você já até falou isso aqui algumas vezes. Eu falei, né? exatamente. É se planejar, entender o que você pode fazer. Exatamente, você tem que se planejar, você tem que ver. Eu vou pegar o teu gancho seguinte: no caso do financiamento de imóvel, o banco não vai financiar o condomínio, o IPTU, isso, entendeu? Exatamente. A despesa de luz, o banco não vai financiar a escritura. Luz, água, gás, essas coisas. Telefone, IPTU, a despesa, a escritura, o registro de imóveis, porque você tem esses custos também. Claro. O banco não vai financiar. Então você já tem que... A pessoa, antes de fazer, é o que eu sempre prego quando eu dou palestra: se programem, façam contas, não tenham vergonha. Não tem, porque senão não adianta. Não adianta você tentar fazer uma coisa, às vezes até lamentavelmente por status, para depois você perder o imóvel. Porque também a gente tem que olhar o outro lado também da história. Com certeza. Nós temos que olhar o outro lado. Agora, você não tente dar, é o que eu falo para a pessoa, não tente dar um passo maior do que a sua perna. Não tente carregar um peso, um fardo maior do que seu próprio peso, porque você não vai aguentar. Não compra. Você pode ser aquele imóvel, você pode financiar, tudo bem. Você já sabe que o banco vai preparar uma armadilha para você. Você sabe, que às vezes a pessoa até não sabe. A pessoa vai lá naquela pressa de ter um imóvel, comprei um imóvel, e ainda tem mais um detalhe. E se na hora que você for habitar o imóvel tiver um vazamento? Porque dependendo do local do vazamento, é você quem paga. Porque, por exemplo, quando é um barbará, é o condomínio que cobre essa despesa. Bem que se não for. E se for dentro da residência? E se for dentro da residência? E se tiver um barranco ali que caiu? Exatamente, exatamente. Aí você vai ter que pagar. Você se programou para isso? Não. Você é o que na economia chama assim, é verba de contingência. É uma emergência. A pessoa não cria. Então o que acontece? Você chegar lá, falta luz, ou às vezes a pessoa que te vendeu o imóvel não comunicou a você que a instalação elétrica precisa de ser renovada. Você vai gastar. E aí? E aí, como é que fica? Como é que fica? Planejamento, né? Exatamente, as pessoas têm que se planejar. Falta também no Brasil uma coisa chamada educação financeira, porque inclusive falta muito, a pessoa já tem que desde pequena aprender a gastar menos do que ganha, e às vezes há educadores financeiros, se é que se podem chamar, que vêm dar um tipo de conselho que não tem nada a ver com o assunto, são pessoas que não despreparadas, que eu já vi isso. Não conhecem o assunto e ficam chutando. Aí investe o dinheiro, tá, mas e as despesas que ele tem que ter? Porque a despesa é aquela coisa, você pode ter um vazamento, mas a conta vai passar debaixo da tua porta. O condomínio vai pagar. E se você não pagar o condomínio, você perde o imóvel, você sabe que eles podem leiloar. Podem e tiram, né? Tiram teu imóvel, quer dizer, fica difícil, é uma situação que tem que se pensar 3, 4, 5 e depois 20, 30 vezes antes de você fazer. Porque o gerente vai querer empurrar isso para você. Não, parabéns pela aquisição, igual o veículo. Um veículo, parabéns, você adquiriu um imóvel. Vai ver depois. Aí você começa a pagar. Falei, peraí, mas não é isso que eu combinei. Eu já paguei 3 casas e estou pagando aqui ainda. Exatamente. E é mais ou menos isso mas mesmo. Isso está assim. E o banco depois vai lá te lamenta. Que até você assinar o contrato, o gerente tem um riso para você. Quando você deixa de pagar, aí não vai ser o gerente que vai falar com você. Vai mandar para uma empresa de cobrança. E aí você vai ser tratado como se fosse criminoso. Exatamente. Você fala sempre, né? Eu falo sempre. E é um problema sério, né? Olha, a maioria dessas empresas de cobrança, isso está puxando esse assunto. A maioria é composta de pessoal despreparado. Telefonam para você, se passam, falam que é o doutor fulano de tal, se passa por advogado, e o advogado não cobra. O advogado, primeiro que o advogado vai falar com o advogado, ele vai telefonar para você, você vai indicar. É uma coisa que eu quero deixar claro. O direito que o banco tem em contratar uma empresa para cobrar a dívida, tudo bem, podem, você assinou e cobrar a dívida. É o mesmo direito que o consumidor tem de contratar um advogado para negociar a dívida. O direito é o mesmo. É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Eu não posso pagar um advogado. Você tem um defensor público. Você vai para a defesa. Então, vocês têm que ver tudo isso. A dor de cabeça, negativação no SPC, no Serasa, isso, por isso que eu estou falando. Se preparem, pensem bastante. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. O financiamento tem sido uma coisa
que já não é de hoje. Olha, há muito tempo atrás, um banco oficial, isso foi filmado, a representante do banco chegou para um mutuário na Adeplan e falou o seguinte: olha, sua dívida está em 36 mil reais. Isso já tem bastante tempo. Mas por 6 mil reais, ela está quitada. Aí, bom, eu vi isso. Gente boa, ela. É gente boa. Porque na realidade, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão reconhecendo aquele famoso juros compostos. Eles estão reconhecendo isso. É uma forma velada de reconhecer. Agora, aí o que acontece? A pessoa questiona isso em juízo, aí nomeia um perito, e aí começa outro problema. Porque eu vou ter que falar isso aqui em outro. Há um grupo de peritos que estão falseando a verdade em juízo. Eles estão falseando a verdade, porque uma coisa é o juiz julgar pelo que entendeu. Ele pode chegar para você e falar: você sabia que o banco capitaliza, então sim. Tudo bem, mas agora... A outra é a partir de dados que seriam oficiais e não são. Né? Exatamente. Um perito vai lá, diz para o banco diz para o juiz que o banco não capitaliza os juros, o juiz vai lá, julga improcedente, vem a apelação, tem que ter... Infelizmente, se eu estou nesse meio, eu lamentavelmente... Não são meus colegas, porque meus colegas são honestos, igual a mim. É um grupo que a gente está vendo aí que resolveu se deixar levar pelas facilidades. Exatamente, né, se deixar levar e falar, inventar teorias. Inclusive, gente que não sabe nem somar uma fração. Isso a gente aprende no primário, Anderson, que falseiam, entendeu? Não precisa nem ser especialista, né? Não precisa ser especialista. Eles falseiam a verdade. Então, isso tudo a pessoa apela. Teve um advogado que falou para mim, eu até rebati, que ele disse: é só molhar a mão do perito que ele fala. Eu falei: você não fala isso de todos os peritos. Não é por causa de um que vai julgar todo mundo. Né? Você vai escrever uma carta para o conselho dele. Senão você vai lá e fala que todo advogado é mentiroso. E exatamente, entendeu? E aí? Agora, eu estudo matemática há 7 anos. Não é possível. Não é possível que um perito, que às vezes nem conhece a matéria direito, não tem ideia do que é uma tabela Price, pega aí jurisprudência, quer dizer, primeiro que não tem, eu deixo claro aqui, não existe lei jurídica na matemática financeira. Nenhuma lei jurídica tem o poder de alterar os princípios da matemática financeira. Então, quando a pessoa diz que de acordo com a lei é permitido, não tem validade. Porque a lei, para que ela foi feita? Para os advogados discutirem e o juiz decidir se lança a mão ou não. Cabe ao perito, qual é a função do perito? É constatar e informar. E aí é que dá o problema. E isso tudo, qual reflexo tem? Na compra de imóveis, na compra de veículos, em cheque especial, como eu já abordei aqui. Então é triste falar isso, Anderson, mas isso a verdade foi feita para ser dita. Então esse problema é espinhoso, porque o que eu recebo de contratos, as pessoas às vezes chegam para mim: poxa, não é possível, eu já estou pagando isso aqui. Outra coisa que eu peguei de um banco oficial, eles chegaram para você e falaram assim: você vai pagar em 120 parcelas. Aí ele começa a cobrar 1, 2. Quando chegou na parcela de número 58, ele começou a contar outra vez. 1, 2, 3. Aí fica fácil, né, gente? Aí fica fácil. Aí por isso que o banco está milionário, a gente está aqui Exatamente, eles estão tirando, é o que eu estou falando, isso é uma ditadura econômica. Aí vai dizer que não, que a pessoa se enganou, você é a juíza. Não, se for de 120, então tem que ser 120. Se a taxa foi 12% ao ano, tem que cumprir, né? Tem que cumprir. E você que está em casa, né, a dica que a gente sempre dá aqui importante, caso você esteja se enquadrando ou identificando algumas dessas situações passadas aqui pelo Newton, né, e queira realmente entender se é isso que está acontecendo na tua situação concreta, no teu caso concreto, procure um profissional da área, né? Pode ser o Newton está à disposição, está sempre aqui à disposição. Inclusive, passa o teu telefone também. A gente esqueceu de falar na semana passada. O Newton está à disposição, é perito, né? Trabalha nessa área. E o mais importante de tudo é, caso tenha realmente alguma coisa errada, que você busque se informar, né? Tem que se informar. Às vezes você está com uma falsa percepção ali da realidade. Você acha que está sendo prejudicado e não, está ali de acordo com o contrato. Mas também pode acontecer, como é a grande maioria, de você ter essa percepção de que está sendo enganado e está realmente sendo enganado, está sendo ludibriado. Como na maioria dos casos. A gente é ludibriado constantemente e isso é
Isso é uma coisa, já não é de hoje, isso já é de muitos anos. Porque o sonho dos bancos é se tornar o quarto poder da República. É o sonho dos bancos. E já está virando, né? Já está virando, entendeu? O meu telefone é 97167-3396. Podem marcar, eu vou começar. O que vocês falarem no meu escritório vai ser mantido, a confidencialidade. Tragam o contrato, tragam o que vocês estão pagando. Nós vamos sentar e eu vou mostrar. Agora, isso está constante. E aí você vai reclamar, sabe o que às vezes a pessoa fala? Não, porque o juiz já está dando isso. Já está dando. Está falseando. Tá o juiz não é... É mentira. Não ele não pode fazer. Procure informação, isso é que é o mais correto. Procure se informar. Eu já falei isso nas outras entrevistas. Todos têm direito à informação. Isso. Seja lá qual for o nível de instrução, não interessa. Interessa que você precisa saber. Entendeu? E isso é o mais importante. Esse é que é o mais importante. Nilton, obrigado de novo pela participação. Tá, nota obrigado. 1000. Opa, semana que vem vamos falar de mais coisas? Vamos falar, né? Vamos falar da saga do funcionário público que é assediado por esses vendedores de crédito. Estão sendo assediados mesmo. Né? E não é só lá, não. Em todas as repartições do governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Olha aí. Eu vi isso num quartel da PM, lá no Rio, eu vi. Eu vi, isso eu vou contar isso na semana Olha só, gente, semana que vem tem uma bacana, né? Então, se eu fosse você, eu não perderia. Nilton, obrigado pela participação obrigado de a você, novo. Anderson. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, tem muita coisa no programa ainda para a gente tratar, tem a foto do dia, tem um monte de coisa bacana ainda. Fica aí, depois do intervalo comercial, já estou de volta.